Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vim te contar o que eu achei desse lançamento da Ruby Rose, a base Fios, base líquida, efeito aveludado, textura mousse, e vou aproveitar para fazer algumas comparações das outras duas bases que eles lançaram ano passado, que é a Natural Look e a Soft Matte. Antes da gente ir para a resenha, eu já vou te pedir para clicar no gostei, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo se você já usa alguma base da Ruby Rose e de todas as quatro que a Ruby Rose tem, qual que é a sua preferida. Já vou começar te contando também pra você ver aí qual é o meu tipo de pele, se parece com o seu. A minha pele é mista, então aqui nas extremidades ela é normal e na zona T ela é um pouco mais oleosa, já foi muito mais. Porém, eu tenho uma rotina de skincare muito certinha, muito controlada, então a minha pele tá bem menos oleosa do que era antes. Também é uma pele que eu quase não tenho mancha e não tem textura, tá? Então hoje, por exemplo, eu vou baixar aqui um pouquinho a luz. Ó, hoje a minha pele tá com uma espinhazinha aqui e com uma espinhazinha aqui, ó. Mas fora isso, é uma pele sem textura, então eu não tenho cicatriz, eu não tenho muitos poros abertos que ficam marcados com maquiagem, tá? Quase não tenho cravo também mais. Então, fora essas duas espinhazinhas que eu tô aqui hoje, inclusive essa aqui saiu hoje, né? É uma pele sem muita coisa. Essas pintinhas que eu tenho aqui, ó, são sardinhas, né? E aqui tem uma pinta mais aparente, então não é mancha mesmo. E essa vermelhidão que eu tenho também não conta qualquer base de cobertura mesmo leve pra média cobre. E aqui eu tenho muito que pode servir de parâmetro pra gente comparar aí a cobertura da base, é olheira superior, né? Eu tenho muito mais olheira superior do que inferior. Inclusive eu tenho umas veias bem horrorosas aqui na pálpebra. E isso aqui, quando a base é de cobertura média, já fica top, nem sempre eu uso corretivo. Então vamos lá, a Ruby Rose lançou 21 tonalidades dessa base. Eu vou deixar aqui pra vocês uma fotinha que eu achei na internet, porque as pessoas que estão recebendo o press kit da Ruby Rose tá vindo com uma cartela de cores pra comparar, que eu achei um pouquinho confusa, porque nenhuma das duas bases anteriores minha, nem na Natural Look e nem na Soft Matte, na tabela que a Ruby Rose mandou, bateu com a base que eu comprei e que melhor se adaptou aí ao meu tom de pele. Não tenho certeza também, mas eu não sei se lá na tabela tá informando em qual das duas a Ruby Rose comparou, porque elas não são iguais pra mim, tá? O tom que eu uso, por exemplo, na Soft Matte, que é o Nude 3, na Natural Look é a Nude 2. Só pra exemplificar pra vocês, a Nude 2 tá informando que eu tinha que usar Pudim 20 e não é. Se fosse a Nude 3, seria a Mel 30 e também não é. A que deu certo pra mim foi a Castanho 20, que de acordo com a tabela da Ruby Rose, eu deveria usar a Bege 2 nessas aqui. E os tons de bege dessas bases são pra pessoas bem mais morenas que eu, né? Assim, comparada à minha branqueleza. A embalagem é do mesmo tamanho das outras. Ela vem 29 ml, igual as outras duas. No site da Ruby Rose é R$22,81. Uma partezinha aqui, ó, pra você ver qual que é a sua cor. Nas outras tem aqui embaixo, né? Aqui informa que é um efeito aveludado, uma textura mousse e de acordo com a embalagem da base, ela promete alta cobertura. Se você for olhar no site da Ruby Rose, lá tá informando que é uma média cobertura, né? Tá escrito: a base da linha Fios proporciona cobertura média, capaz de construir camadas, ideal para quem quer corrigir imperfeições e uniformizar o tom da pele sem deixar um aspecto pesado. Se você for olhar o que tá prometendo aqui na embalagem, você vai achar que a base é de alta cobertura. E na minha opinião, o que tá errado é a embalagem. Eu achei ela de uma cobertura média, mas além de construir camada bem, ela também constrói cobertura, né? Às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa e não é. Não adianta você passar a base e ela aceitar uma segunda camada, mas você vai comparar e não mudou nada na cobertura. E tem base que faz isso sim. Essa, além dela acrescentar camada, ela acrescenta cobertura.
essa é a textura da base, ó. Se você não ler a embalagem, você só vai achar que é uma base cremosa, mas ela é sim uma base em mousse. Dá pra perceber essa diferença, é uma base bem gostosa de espalhar, inclusive. Eu gostei bastante. Eu vou passar desse lado aqui com o pincel. Esse pincel também é da Ruby Rose, inclusive, F88, muito, muito bom. Vou espalhar aqui esse tanto que eu peguei. Outra coisa que vale ressaltar também nessa base é como ela espalha bem e ela também rende muito. Então vai colocando base aos poucos, porque pode acontecer de você exagerar aí, ó. E como eu falei, ela acrescenta a cobertura, então vai ficar um rebocaço, né? E não tem necessidade de aplicar muita base para ela ficar bonita. Essa cobertura que eu fiz desse lado de cá, pra mim, é satisfatória pro dia a dia. Eu não preciso de mais do que isso, ela fica uma base confortável. Outra coisa que eu percebi também nela e que eu adorei é que ela não marca de imediato. E na minha pele, mesmo depois de selada, mesmo depois de eu modificar ela com muito pó, vocês sabem a quantidade de pó que eu uso, ela demorou muito pra marcar, muito pra vincar. Aqui no meu bigode chinês ela não marcou, depois de muitas horas usando ela deu uma marcadinha na minha testa. E nas linhas que eu tenho aqui abaixo dos olhos também ela não marcou. E foi uma das coisas que eu mais gostei nessa base, porque essas aqui da Ruby Rose, em mim elas marcam, todas duas. Mesmo essa Natural Look que tem a consistência melhor do que a Soft, elas marcam em mim. Passando esse tanto que foi o suficiente pra eu passar por todo o rosto aqui, ó. Eu não acho que a cobertura dela é alta, tá? Ela tem uma cobertura de média pra alta. E é muito importante também falar que essa base, ela não tem aquele cheiro de rosas característico da Ruby Rose, tá? Ela tá com um cheiro totalmente diferente de tudo que a Ruby Rose já lançou e um cheiro muito mais agradável. Outra coisa também, eu não sei se a Ruby Rose prometeu ela ter uma textura mate em algum lugar, tá? Eu não achei no site, eu não tô achando aqui na embalagem também. E se eles não tiverem colocado essa informação, palma pra eles, porque a base ela não é mate. Ela não fica esturricada e isso é mara. Ela precisa ser selada sim, porque ela continua transferindo do jeito que tá aqui. Então, aliás, eu não uso base nenhuma sem selar, né? Eu acho que o pó faz toda a diferença no acabamento da maquiagem e na duração da maquiagem, no tempo que eu gosto de ficar maquiada. Então eu preciso selar, eu selo com muito pó. Essa base eu já consigo usar um pouco menos de pó e eu sei que mesmo assim ela vai durar muito. Esse tempo todo aqui que eu tô conversando com vocês, se fosse qualquer uma dessas outras duas aqui, ó, elas já teriam vincado aqui no meu bigode chinês, acumulado numa linhazinha mais ressaltada que eu tenho aqui, já teria acumulado na minha testa. E essa não, ela aqui continua linda, como se eu tivesse passado um hidratante no rosto, né, e não uma base. Ela quase não acrescenta textura na pele, não dá a impressão de que você passou uma base, não sente ela em momento algum. E aqui do outro lado eu vou usar a esponja para fazer a aplicação. Vou passar aqui uma segunda camada. Outra coisa também que eu não achei que acontece com ela, eu acho que essa base não oxida. Eu acho que quando eu começo a aplicar ela tá assim um pouquinho mais clara, mas isso é só porque ela tá molhada. Eu acho que a base oxidar é você perceber que ela aumentou aí 1, 2 tons e fica até confuso na hora de você comprar a base. Então eu não acho que ela oxida não. Então vamos lá, eu já falei pra vocês que ela tem a cobertura média e que ela espalha muito bem e ela também rende muito. Ela tem uma textura aveludada, não acho que o toque dela é seco. Eu sinto ela aqui mesmo depois de ter deixado ela secar por muito tempo. Eu sinto ela bem peguenta, ela transfere, precisa ser selada sim. Não acho que ela evidencia em nada poros, pelo menos o pouco de poro que eu tenho. Não marcou meu bigode chinês, que é coisa que outras bases marcam assim demais. Aceita a camada super bem, acrescenta cobertura, então se você quiser uma cobertura alta você vai conseguir. Ela também se dilui muito bem com óleos diluidores.
continua bonita na pele, então se você quiser uma cobertura leve, você também vai conseguir. Outra coisa que eu gostei muito, ela não derrete na água, não fica branca, então se você chorar, se você pegar uma chuvinha, ou até mesmo se você suar, você pode passar um papelzinho assim bem de leve, dando batidinhas na pele sem esfregar, porque não existe maquiagem à prova de atrito, tá? Então sem esfregar você pode enxugar a pele que ela não vai sair, ela não vai ficar com aquelas marquinhas brancas e ela também não estoura no flash. Ela ficou linda na minha pele por umas 6 a 7 horas, mas com aquela minha preparação de pele que vocês já conhecem, com o skincare certinho. Como protetor solar também ela deu muito certo, isso é um ponto muito bacana, porque eu tenho outras bases aqui que eu adoro pra usar à noite, mas durante o dia eu não gosto porque ela mistura ali com protetor solar e não fica muito legal. Então essa ficou joia e eu fiquei sim tranquilamente com ela por 6 horas sem precisar retocar o pó, mas com aquela preparação que eu gosto, com aquele baking bem carregado. Eu gosto de muito pó mesmo, exatamente para eu não precisar me preocupar em ter que ficar retocando pó durante o dia. Terminei a pele aqui, porque é óbvio que eu vou aproveitar para gravar outro vídeo. E foram essas as minhas considerações da base Fields, da Ruby Rose. No mais, é uma base maravilhosa pelo preço que está custando. Acho que não falei, né? Apesar do no site estar R$ 22,80, aqui na minha cidade tem lojinha vendendo ela a R$10, Brasil. Eu só vi depois que eu já tinha comprado, né? Fazer o quê? Com certeza essa aqui tá de 10 a 0 em todas as outras que a Ruby Rose já lançou. Ela tá com um cheiro melhor, tá muito mais confortável, muito mais agradável na pele. A espalhabilidade está melhor, tem bem mais opções de cores. Quem quiser conferir melhor a tabela, eu vou deixar um post aqui no box de informações com as fotos de como a base ficou em mim, comparando com as outras duas que eu tenho, e pra vocês verem se encontram lá na tabela a cor de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.